Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui depois de tanto tempo no canal Espírito, porque afinal de contas o canal Espírito, como eu digo, é um canal onde é o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai, que diz assim: filho, vai lá e grava. Este é o momento, a sua palavra é essa, eu te mostrei, eu te falei, e hoje estou eu aqui para trazer aquilo que realmente Deus o Pai pediu, Jesus Cristo pediu, e o Espírito Santo me mostrou hoje, para trazer aqui para vocês, amém? Bom, para você que é já inscrito no canal, muito obrigado por continuar aí, todo o tempo, vendo os vídeos, continue compartilhando para quem você acredita que precisa entender algumas coisas. Para você que está passando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Espírito, e se você sentir no seu coração se inscrever, inscreva-se e compartilhe também com pessoas aquilo que nós temos dito aqui, porque é tudo como diz Jesus: se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Bom, gente, o tema de hoje é sobre as seitas. Não só sobre as seitas, sobre tudo que nós ouvimos e vemos por aí nos ministérios e que, infelizmente, as pessoas ainda acreditam profundamente que para viver com Cristo, para viver com Deus, é necessário estar dentro de um ministério, é necessário estar dentro de um templo. Mas isto, eu pergunto a vocês, onde Jesus disse que teríamos que estar dentro de um templo, de um ministério? Afinal de contas, a palavra diz assim, olha: Deus não habita em templos construídos por mão de homens e nem é servido por mãos humanas. E ainda hoje nós ouvimos os líderes dizer assim: nós somos servos de Deus. Se Deus não é servido por mãos humanas, como podemos ser servos de um Deus que também não nos escraviza? Pelo contrário, que nos libertou das leis, dos mandamentos e de todas as maldições do Antigo Testamento. Como? É incrível como as pessoas não conseguem entender a palavra. Por isso Jesus foi bem claro: se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Bom, então vamos para o primeiro texto, mas antes eu quero ler aqui. Eu fiz uma busca, eu e minha esposa encontrou a melhor definição para aquilo que eu desejava, que é sobre a palavra seita. Então, prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. É muito importante que vocês prestem atenção, porque a palavra seita tem várias definições. A gente se procura no Google, sai uma tradução, sai uma versão, sai outra coisa. Mas eu achei essas aqui que minha esposa encontrou as mais importantes para o dia de hoje, do vídeo de hoje, amém? Seita, uma perversão religiosa, é a crença e a prática dentro do mundo religioso que requer a devoção de pessoas, algum ponto de vista religioso ou para algum líder estribado ou alguma doutrina falsa. Alteram os textos bíblicos, distorcem o que está escrito na Bíblia por livre interpretação. Para eles, Jesus não é o centro da vida. E a gente vê muitos assim: em nome de Jesus. Mas que Jesus é esse que eles têm pregado? Em nome de que Jesus eles têm falado essas coisas que eles têm dito por aí? Escravizado pessoas num mundo onde há prosperidade, onde se você não está lá, o líder é o líder, o pastor tem que ser maior, o outro é maior, e você tem que estar ali buscando eles para que eles possam orar. Gente, Jesus nos deu liberdade para buscá-lo aonde quer que estejamos. Aí eles vão falar assim para vocês: não, mas Jesus vivia nas sinagogas pregando. Jesus entrava nas sinagogas para pregar aos judeus, mostrar a verdade a eles e para tentar tirar os judeus daquela mentiraiada que é o judaísmo. E onde Jesus pregava? Sermão da montanha, na praia, no vale, mas ele não fincou nenhuma igreja. Aí eles vão lá e ler os textos que os discípulos vão, porque nós, como igreja nós, não locais, lugares. O homem hoje, ele cria templos, ele constrói templos, como diz, né? Deus não habita em templos construídos por mão de homens. Mas a ostentação, a demonstração de poder, é isso que eles querem. Mas enfim, hoje nós não vemos ministérios a favor de Deus o Pai, Jesus Cristo. Nós vemos seitas criadas por homens.
Esse é o verdadeiro nome de cada uma dos ministérios, das congregações, igrejas que vemos hoje. São seitas. O que Paulo falou sobre a doutrina humana? Cada um desses ministérios tem uma doutrina. Um você só vai de terno e gravata, o outro a mulher entra para um lado, o homem entra para o outro. O outro é porque não posso doar sangue, não posso fazer, tudo seitas. Perdão. Alteram os textos bíblicos. Distorcem o que está escrito na Bíblia por livre interpretação. Por exemplo, quando eu venho aqui falar com vocês, não existe a minha interpretação. É a palavra. Não existe o que eu penso, não existe meu contexto, minha interpretação. É a palavra, porque Jesus falou, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Só isso, não existe a minha interpretação, o meu contexto sobre os textos de Mateus Apocalipse, que é onde nós nos colocamos. Nós não fazemos parte do Velho Testamento. Por que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18, sobre o ministério da morte, que é o Antigo Testamento, e sobre esse véu que é colocado ainda quando se hoje lê o Antigo Testamento, e só serão libertos desse véu quando se converterem a Jesus Cristo, enfim. Amém? Bom, então é isso. E eu quero trazer alguns textos aqui para vocês. E quero começar com o texto que está em 2 Pedro. Anota aí cada um. Depois vai para o seu lugar secreto e ora. Inclusive esse texto vai entrar aqui hoje, tá? 2 Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Então anota aí. 2 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. O meu sempre eu falo que tem os subtítulos assim que são perfeitos. E aqui o meu subtítulo fala assim, ó, o perigo dos falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Esses que nós vemos no liderar de ministérios, os presidentes, os donos dos ministérios. São os piores. Quer dizer, os piores são aqueles que ainda os seguem e também tendem a ser líderes para eles, para levar o benefício próprio a eles mesmos. Não olhar para o próximo, como Jesus diz, ame o próximo como mesmo. Eles não amam o próximo, eles querem saber do próximo porque há uma vontade que eles têm de que o próximo possa lhe dar algo. É isso. Vamos ver? 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 5, diz assim, olha. O perigo dos falsos mestres. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, aqui está falando assim, ó, lá no Antigo Testamento também existiram falsos profetas. Também surgirão falsos mestres entre vocês. Porque ele fala assim, também surgirão falsos mestres entre vocês. Na atual condição de Jesus já ter morrido e ressuscitado, no nosso viver com Cristo. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou. Olha só. E é a mais pura verdade. Eles ensinam as pessoas como não viver para Cristo. Eles ensinam as pessoas que ela precisa ser escrava ou escravo daquilo que eles pregam, da doutrina humana, da tal do dízimo, de prosperidade, a vida nossa. É como eu falo, se Deus quisesse de nós algo, Ele pediria para que os seus anjos ou as pessoas ao seu redor pudessem vir cobrar de nós pessoalmente. Mas, o que Jesus falou? Ame a Deus de todo o nosso coração. E o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 3? Não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra, mas escritas em tinta, em tábuas de carne, que são os nossos corações. O nosso coração é que importa para Deus o Pai, o nosso coração é que importa para Jesus. Por isso ele falou, ame a Deus de todo o seu coração. Não dinheiro. Muitos dizem que para você ser salvo, você precisa ser um bom ofertante, dizimista. Você tem que ser um dizimista fiel para Deus ser fiel com você. Mentira! Estão ensinando heresias destrutivas para que as pessoas sejam escravizadas no dinheiro. E até negarão o mestre que os resgatou. Quem que eles negarão? Jesus.
Porque Jesus não falou absolutamente nada desse monte de baboseira que nós ouvimos. Trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Eles pregam esse monte de coisas, levam as pessoas a crer nesses montes de besteiras, de heresias, e dizem que eu estou na heresia por pregar a verdade, e muitos, 90% dos que os ouvem, vão até o final com eles. Aí lá no fim a gente já sabe. Afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. É o que nós vemos hoje constantemente. Eu falo para minha esposa que ninguém quer viver Jesus Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém quer tomar posse da palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque é muito mais fácil você ouvir os falsos mestres, porque eles vão sempre falar coisinhas que agradam as pessoas, usando o nome de Jesus Cristo. Por isso, Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eles, por causa deles, o caminho da verdade será e é e sempre será difamado, até o dia em que tudo isso acabar. E em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Teve um dia que eu escutei um amigo meu, ele disse assim: olha, mas você... Não só esse meu amigo, né? Outras pessoas. Você vive o que você vive aí, mas eu acredito em outras coisas. Eu falo, mas que engraçado, como assim acredita em outras coisas? Porque afinal de contas todos nós não cremos e temos fé em Jesus Cristo, em Deus o Pai, no Espírito Santo. Então como ele afirma para mim que ele vive de uma maneira e eu vivo de outra? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu quero ser discípulo de Jesus, e não discípulo de ministérios, de pastores, desses líderes malditos. Eu digo líderes malditos sim, porque pregam por benefício próprio. Pregam para demonstrar inteligência suficiente para ser ungidos de Deus, sendo que nós todos somos ungidos dele. Todos nós somos ungidos de Deus. Não é porque ele está lá num cargo de liderança que ele é melhor do que você, melhor do que qualquer pessoa, não, pelo contrário. A maioria dos líderes são piores do que muitos que estão por aí. É como eu vi hoje, quando eu e minha esposa fomos passear. Nós temos o hábito dos domingos ir dar uma volta lá pela Paulista. E vi dois homens que se encaixam na palavra que eu vou trazer daqui a pouco e eu vou contar para vocês num momento oportuno sobre isso. Desculpa, eu já estou com uma tosse. Então vamos continuar. Inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou ninguém. Amém? Agora eu quero que vocês abram a palavra aí comigo também. Em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler do versículo 3, os versículos 3 e 4. Perdão, gente, mas vamos seguir. 2 Timóteo capítulo 4. Versos 3 e 4, que diz assim, ó. Isso é muito importante, presta atenção. Naquele tempo, eles já sabiam que estaria por vir sim. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade
e correrão atrás de mitos. A Bíblia, ela é tão antiga, mas ao mesmo tempo atual. Porque quando Jesus fala, olha, o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem daquilo que eu fiz e disse. E quando nós vamos de Mateus Apocalipse e vemos o que Jesus disse, o que Paulo disse, o que João disse, o que os apóstolos disseram, nós aprendemos, e aí é o Espírito Santo nos tocando para que possamos entender, ele nos ensinando e fazendo lembrar aquilo que Jesus falou. Só que muita gente não quer saber de Jesus. É o que eu falei para minha esposa, muita gente fala assim, eu sou assim mesmo, eu não vou deixar tomar tapa na cara, não sei o que. Tudo bem, problema seu. A salvação, ela vem, é individual. Eu quero ser discípulo, porque eu já conheço a verdade que liberta, que está em Jesus. E se eu quero ser discípulo, eu tenho que fazer o quê? Permanecer na palavra. Jesus falou, se você tomar um tapa do lado direito, dá ao lado esquerdo. Ame seus inimigos. Perdoa 70 vezes 7. Se eu não fizer isso, eu vou ser podre como todo mundo. Mas, como diz aqui a palavra, olha, haverá o tempo em que vocês escutarão, não mais escutarão o ensino verdadeiro. Porque ninguém aceita a verdade daquilo que Jesus disse. É muito difícil. Ninguém quer viver e tomar posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque é difícil. Ninguém quer engolir o outro. Ninguém quer perdoar o outro. Mas se eu perdoar, eu não vou estar... Não, ninguém está falando assim. Jesus não falou assim que você tem que perdoar e conviver. Mas perdoa e esquece o que a pessoa fez. Perdoa e deixa para trás o ontem. Perdoa e deixa para trás 1 hora atrás. Essas pessoas não escutam mais o ensino verdadeiro, não querem Jesus. Seguem os seus próprios desejos e buscam mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. É a mesma coisa. Essa semana eu falando com um rapaz lá na empresa. Aí com o celular na mão, nossa, olha só que benção. O cara mandou uma mensagem para mim, é de Deus. Olha como é de Deus. É um ditado, uma coisa que é humana. E ele diz que Deus usou aquela vida para falar com ele. Para, gente. Jesus disse para a gente permanecer na palavra e não dar ouvidos a textos criados por homens, porque naquele momento a pessoa mandou e você está precisando ouvir aquilo. Para com isso. As pessoas valorizam mais isso do que o que disse Jesus. É a mesma coisa naquele momento que ele pega e chegam lá os líderes religiosos judeus e dizem assim, olha, pegamos essa mulher aqui em adultério. Na lei de Moisés nós temos que apedrejá-la. Jesus fez o quê? Muito sabiamente, mansamente, ele ficou ali desenhando na areia e disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todos foram saindo um a um, até que quando Jesus levantou, olhou para aquela mulher, olhou ao redor, não tinha mais ninguém. Mas hoje, ainda as pessoas querem tirar pedra, quer julgar, quer matar o outro, porque fez mal para mim há 2 anos atrás, ainda fica lembrando. E não vivem Jesus. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Hoje o que nós mais vemos é as pessoas rejeitando a verdade. Ninguém quer aceitar a verdade de que está errado, de que tem que fazer aquilo que Jesus falou. Não, é todo mundo hipócrita, todo mundo egoísta. Não todo mundo. Existe uma parcela assim em algum lugar de pessoas que aceitam aquilo que Jesus ensinou, sim. Mas é muito difícil. Porque eu digo que nós seremos sempre falhos e pecadores em palavras, atitudes ou pensamentos. E muitas vezes não nos colocamos na palavra para viver aquilo que Jesus disse. Mas se nós conseguirmos ser menos falhos e menos pecadores e darmos ouvidos ao Espírito, por quê? Lembra que eu preguei aqui há um tempo atrás? Já chegou o momento em que Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade.
e não nessa balelada tudo que a gente escuta por aí. Próximo texto. Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 5, versículo 5 até o 6, os dois versículos. Amém? Mateus 6, do 5 ao 6. Amém? O que diz lá? Texto muito conhecido. Isso diz respeito àquilo que eu vi hoje. Por quê? Estou ali caminhando com a minha esposa pela Paulista, quando primeiro passa um gritando, sendo filmado pelo filho, pelo menino, de uma calça social estranha, uma camisa estranha, com uma barba estranha. Acho que estava se sentindo o sacerdote judeu, né? Sacerdote. Falando em voz alta, gritando sobre Antigo Testamento, falando de Jesus. Jesus que não tem nada a ver com o Velho Testamento, gritando. E o que aconteceu? Muitos zombando ao redor, olha lá. Tá pensando que vai levar na força. E passado mais um tempo para frente, um com um carrinho com uma caixa de som, com o microfone na mão, uma roupa de saco, falando, que há o tempo que Jesus vai voltar. Gente, a roupa de saco não tem nada a ver com Jesus, negócio de rasgar as vestes, isso é coisa do Antigo Testamento do Deus de Israel. E aí você percebe que todo mundo que passa zomba. E quem precisa de Deus, olha para aquilo e fala assim, ixi, eu não vou atrás de Jesus, porque olha, eu vou ficar nesse naipe aí? Não. E diz respeito a esse texto, olha só que engraçado, né? O Espírito Santo fez eu partir para lá hoje e ver isso. Já fazem 2 semanas que eu estava para gravar esse vídeo, mas eu fui protelando, mas de repente eu não sabia que era o Espírito Santo que estava dizendo, calma filho que eu vou te permitir ver situações. E o que diz a palavra sobre esses religiosos que vemos por aí, que acreditam que estão fazendo algo para Deus? Olha só. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Olha só. Esse texto é muito conhecido. Mas eu pergunto, alguém tem vivido isso? Alguém tem pregado verdadeiramente isso? Não. Aqui perto da minha casa tem um ministério que monta uma barraquinha ali perto do mercado, monta uma estrutura e ficam ali na avenida gritando, falando coisas que afastam as pessoas de Deus. E as pessoas acreditam que indo nesses grandes templos e ministérios vão conseguir o que querem. Eu vou ser bem sincero para vocês, Jeová, o Deus de Israel, ele dá, o diabo dá. Mas ao mesmo tempo que eles dão, eles pedem alguma coisa muito maior para vocês em troca. Agora, Deus o Pai, ele deu o seu único filho de forma espontânea para que nós pudéssemos ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem que nós pedíssemos absolutamente nada a ele, sem que nós precisássemos pagar nada a ele. Ele deu, a palavra é bem clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não cobrou. Hoje ele não cobra absolutamente nada para que nós possamos amá-lo, que nós possamos ter salvação, ou para que nós possamos aprender a viver para com ele. Ele não cobra. Agora, não podemos ser hipócritas de ficar aí fazendo esse estardalhaço que vemos. Pessoas lá falando que está no Espírito Santo rodando a baiana dentro desses ministérios absurdos. Falando em línguas como se fossem grandes profetas.
Jesus falou o que lá em João? Olha, os profetas, as leis e os mandamentos vêm até aqui, até João. Daqui para frente é pregado o evangelho do amor e da verdade. Simples. E a palavra aqui também é muito simples. Olha, em vez de ficar sendo hipócrita, de ficar querendo que os outros possam vê-lo, vai para o seu lugar secreto. Ora. Por quê? Porque o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. E o que é essa recompensa? Não é nada material, nada. Pode até ser que venha algo material, mas é porque Ele vai suprir as suas necessidades. Ele não vai te dar mansão, Ele não vai te dar carro importado, Ele vai suprir, está na palavra. Ele irá suprir as nossas necessidades. E o povo acredita que indo para esses lugares, aquele reunião dos empresários. Porque você vai fazer a campanha do monte não sei o quê, campanha do não sei o quê, campanha não sei o quê. Meu, para com isso. Deus, Ele não nos cobra absolutamente nada, Ele não cobra campanha, não cobra nada, Ele cobra o seu coração. Ele cobra a sua vida com Ele, Ele cobra a sua verdade. É como eu falo, eu sou muito falho, eu sou muito pecador, mas se tem algo que eu tenho certeza absoluta que Jesus olha, é o meu pensamento e o meu coração. Às vezes as pessoas, eu acho engraçado que às vezes as pessoas se assombram com a gente falando a verdade sobre Jesus, e muitos não querem aceitar e começam a rebater, dando exemplos daquilo que os seus líderes, o seu ministério faz, que não vai levar a nada, que jamais leva a nada. Jamais. Para não dizer jamais, tem pessoas que vão, como eu fui. Eu fui para um ministério onde eu conheci Jesus. E dali para frente, Jesus falou, filho, eu vou te dar a visão da verdade, que liberta, que sou eu. Permaneça na minha palavra para ser meu discípulo. E isso eu busco todo dia, mas mesmo assim, todo dia, eu tenho pensamentos, atitudes e palavras ruins. Porque o meu espinho na carne, o trânsito, por exemplo, é uma coisa doentia, uma coisa ruim. Mas eu me controlo, porque daí eu falo assim, ame a Deus, existe o diabo que ele fugirá de vós. Então, quando permanecemos na palavra, lembrando daquilo que nos livra do mal, isso é muito bom. Jesus olha tudo isso, Deus o Pai olha tudo isso. Mas não vivam mediante ao que aceitas, eu vou dizer cedo, não vou falar ministérios de igreja, não, o que aceitas embutem na sua vida. Nós vemos que a cada momento abre um lugarzinho onde as pessoas querem o quê? Ovelhas. Porque nós somos servos de um Deus. Não, Jesus falou aqui, olha, presta bem atenção mais uma vez eu vou falar isso. Nós somos muito honrados de receber de Jesus aquilo que ele disse em João 15,15. Ele não nos chama mais de servos, mas de amigos. Quer ver? Eu vou ler aqui para você, eu faço questão. Vamos lá, João 15. Abre aí sua Bíblia. João 15, versículo 15. E isso foi porque essa palavra fez a minha vida mudar totalmente. E eu quero que mude a sua também. Vamos lá, João 15. João 15, no versículo 15. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê que a minha vista? Já não os chamo de escravos ou servos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai disse. Então, como podemos ser servos de um Deus se somos amigos dele? Porque nós somos servos de um Deus? Não sou servo de Deus. Eu sou amigo dele, sou amigo de Jesus. E aí o texto que me salvou de tanta coisa. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, quer dizer, enquanto vocês estão aí achando que vocês escolhem, que vocês estão escolhendo, ele já havia nos escolhido. Pena que vocês ainda não entenderam sobre essa escolha. E vivem nessas seitas, enfiados nesses templos. Domingo eu vou para o templo. Domingo, problema de vocês. Goste você ou não do que está ouvindo, você não vive para Jesus. Você está vivendo uma seita. Você está vivendo para o seu líder. Você está vivendo para aquilo que o seu eu quer ouvir. Você está vivendo para aquilo que você acha que é. E você não tem vivido e permanecido na palavra de Jesus Cristo.
Pensem bem no que eu disse. Vejam ao redor. Olhem ao redor para vocês terem certeza que o Espírito Santo vai provar para vocês o que eu tenho dito aqui. Pode buscar o Espírito Santo. Vai para o seu lugar secreto e ora, ao invés de ficar indo para as esquinas. A palavra também fala assim, olha, se você é do tipo que fica querendo chamar a atenção para si próprio, meus sentimentos para você. Amém? É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo início de semana para todos. E que esta palavra venha a abrir a mente e o coração de vocês para a verdade de Jesus Cristo. Sejam discípulos, não escravos do homem. Sejam discípulos de Jesus e não escravos de seitas. Sejam discípulos de Jesus. Ame ao próximo, seja gentil. Esquece a maldição de ficar com ira ou ódio das pessoas. Perdoa 70 vezes 7. Perdoa 7.000 vezes 700, então 70 vezes 7 é pouco. Mas perdoa, dá a cara a tapa sim. Viva de uma forma humilde. Jesus, ele foi bem claro, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva Jesus Cristo. Não viva o seu líder, não viva o seu ministério. Amém? Bom, gente, olha, me perdoem se eu me estendi muito, mas eu agradeço a todos. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Para você que está passando pela primeira vez, como eu disse no começo, seja muito bem-vindo. Se você sentir agora esse momento de se inscrever no canal, inscreva-se. Nos ajude a trazer pessoas para uma realidade que elas não vivem por aí. Tá bom? É isso aí. Mais uma vez, ótima semana a todos. Deus abençoe. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.